Olá, amigos! Um abraço a todos vocês, uma boa tarde, uma boa quinta-feira. Eu sou o professor Dr. Ademir Rodrigues, estou iniciando o programa live do ponto E, do ponto de equilíbrio, com o tema, hoje um tema muito interessante, que é um tema ligado à área esportiva, da atividade física, que eu considero uma das áreas mais importantes para o equilíbrio e a saúde humana. Se você soubesse o que acontece dentro de você quando você pratica uma atividade física, por mais simples que seja, um movimento simples, uma respiração profunda, você simplesmente movimenta todo o seu sistema físico, neurológico, endócrino, imunológico. Então, o exercício é uma fonte essencial para a nossa saúde, o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. E além de tudo isso, ele nos dá uma beleza física para quem cuida e ele nos dá uma condição de energia, de vitalidade. Tem muita gente que eleva o bem-estar, sabe de que maneira? Eleva o bem-estar através da atividade física, de um corpo forte, porque aquela autoimagem, quando se olha, realmente tem um símbolo de autoestima, de autoconfiança e um senso de segurança. Bom, eu quero saudar as pessoas que estão chegando ainda, nós começamos geralmente em cima da hora, deixando as pessoas chegarem mais e vamos tomando a nossa água mineralizada. Aliás, essa semana nós tivemos mais ou menos até hoje atendemos umas 20 consultorias online e atendemos algumas presenciais também, com todo o senso de responsabilidade que nós temos. E realmente o que nós percebemos é que as pessoas estão num bombardeio mundial de atividades, de coisas muito grande. As mídias, os canais sociais estão colocando informações demais, de má qualidade. Tem pessoas que nunca dominaram um assunto, ouve alguém falar, já sai pela internet dizendo que é expert nesse assunto. E isso engana as pessoas e faz muita gente comprar gato por lebre. Então, muito cuidado. Peça a justificativa do profissional, pergunte para ele para ver se ele domina realmente aquela área, aquele assunto, para ver se ele pode realmente beneficiar você. Se você detectar que ele pode beneficiar você, então você segue adiante. Bom, então vamos lá. O pessoal vai chegando aí e a gente vai ajustando as nossas dicas de hoje. Então vamos começar, porque nós temos um tempo a cumprir hoje. Isso é de 30 minutos. E o ponto E na atividade física, o esporte na atividade física. Primeiro na atividade física. Por que é importante uma criança fazer atividade física? Primeiro, é importante uma criança fazer atividade física porque a atividade física ajuda a criança a mobilizar o sistema neurológico, o sistema endócrino, o sistema imunológico, o sistema cardiovascular e o sistema neuromuscular, músculo esquelético, que é o corpo, músculos e tudo mais. Então, a atividade física, ela com exercícios, não é só respirar. Respirar é uma atividade física. Mas uma atividade física completa é quando você movimenta membros superiores, membros inferiores, faz um agachamento, corre um pouquinho. Se não tiver como correr, que ande rápido, que ande para frente, que ande de costa, que ande em círculo, que ande em cobrinha, em diagonais. Não importa. O que importa é que você faz com que a sua frequência cardíaca acelere um pouco. O que é um pouco? Você fazer uma atividade física, é claro, né?
Se essa criança for saudável, não tiver nenhum problema cardiovascular ou outro, ou físico, que impeça, então antes disso é sempre bom consultar um profissional da área da saúde. Pode ser médico, ou um fisioterapeuta, ou educador físico, ou um outro profissional que entenda para fazer um diagnóstico básico. E se detectar alguma coisa, encaminhe para um diagnóstico mais apurado, de exame de imagem ou exame de esforço, para realmente saber se aquela pessoa, se aquela criança pode a prática do esporte. Detectou a parte da saúde interna dela, então essa criança deve fazer atividade física. Fazer atividade física, ela vai melhorar o aporte sanguíneo em todas as células do corpo dela. Mas uma atividade física aeróbia, uma atividade física que ela faça e que ela consiga conversar com você enquanto ela está falando. Então, a atividade física para a criança é para o desenvolvimento dela, neurológico, psicológico dela e motor funcional dela. Do adolescente, do jovem, do adolescente já quer desenvolver mais massa muscular. Então, aí ele tem que procurar um serviço, uma academia, ou faz na casa dele mesmo um trabalho funcional em que ele também desenvolva. Mas a atividade física, ela tem o parâmetro neurológico, que ela calma. Por que ela calma? Porque aí entra um padrão endócrino, ela libera uma química boa, principalmente endorfinas, pela atividade física. E a saúde, ela melhora porque ela aumenta o sistema, as defesas do sistema imunológico. Ah, legal. E o corpo? Porque ao fazer ginástica você fica com o corpo tonificado, bonito, esteticamente alinhado. Então, olha só quanta importância tem a atividade física. Mas aí eu te pergunto, atividade física precisa do quê? Um carro para andar precisa de ter o quê no tanque? Combustível, combustível. E aí que está o detalhe, é por isso que o ponto E, esse sistema, esse método, trabalha com a parte física, mental, relacional e energética. Se você for fazer atividade física, você tem que estar alimentado, você tem que ter energia no tanque para você queimar. Por quê? A atividade física é feita pelo sistema de queima metabólica, chama sistema ATP. Queimou a energia que você tem, transforma essa energia em radicais livres, que é o produto final, e você produz a energia. E a fornalha tua para ajudar a queimar isso e fazer atividade física é a alimentação. Então, não adianta você querer fazer ginástica sem alimentação. Por quê? Porque o que faz formar músculos, o que faz desenvolver o corpo é a proteína, que são elementos construtores. O carboidrato é um elemento e a gordura são energéticos. Então, você precisa ter proteína, carboidrato e gordura em qualquer idade. Então, você tem atividade física de performance, que é para você treinar, para você competir, que aí você tem que aumentar os níveis de exigências e os cuidados, e a repetição deve ser precisa. E tem atividade física para saúde, qualidade de vida, bem-estar. Hoje tem atividade física para idosos. Você observa que a pessoa idosa tem peitinho fino, barriguinha estufada, peito murcho, braços finos, bunda murcha, coxa murcha, perna murcha. Pois é, o idoso tem um problema que chama sarcopenia, ou seja, ele perde proteína, ele perde músculo. E quando você perde músculo magro, você está perdendo saúde. Quando você perde gordura, você está ganhando saúde. Mas quando você perde músculo magro, você está perdendo saúde e muito. Então, quando você vê um idoso ter um estado desse, e você fala assim, não, o idoso tem problema cardiovascular, o idoso é hipertenso, o idoso é diabético, e você dá remédio, dá comida para o idoso, e aí você esquece que quem distribui o sangue para o corpo é o coração. Essas dicas são importantíssimas, é o coração. Mas na periferia,
Quando o sangue sai do coração, ele é bombeado. Aí ele vai. Ele sai daqui perto, ele sobe para o cérebro, até aí beleza, ele vai fácil. Daqui para o cérebro é perto. Mas aqui ele desce. Ele desce. E ele vai lá na pontinha dos dedos dos pés. Descer, ele desce. Pela ação da gravidade. E para subir, ele precisa de músculo para bombear. Então, cada músculo, desde o pé, da panturrilha, da coxa, na frente, atrás, da região interna, externa, a bunda, os abdominais, a contração, funcionam como bombas, corações periféricos. Esse detalhe é muito importante, porque pouca gente fala dessa forma. Então, um idoso tem que ter músculos. E para desenvolver músculo, você tem que melhorar a dieta dele. Ele tem que ingerir mais proteína do que ele está ingerindo. Mas não só proteína, ele tem que aumentar a quantidade de proteína, de carboidrato e de gordura. Mas aí vem a pergunta. Vamos hidratar. Esse idoso tem algum problema em qual fase da alimentação? Mastigação? Ele tem dentes bons, ele mastiga? Ele transforma o alimento já na boca? Não, ele engole pedaços ruins. Se engolir, vai causar problema lá embaixo. Então vamos lá. Mastigação é boa? Tem que ser boa. Aqui o alimento tem que transformar numa pasta. Segundo, a deglutição. Normal, os canais estão abertos, desce, legal. Terceiro, hidrólise. A decomposição que é feita aquilo, a transformação dentro do estômago, liberar ácido, quebrar aquelas proteínas, quebrar tudo. Ele tem ácido clorídrico, o idoso essencial? Poucos. Quando a idade chega, geralmente, nós diminuímos o ácido clorídrico em mais ou menos 30% a 40%, desde que nós temos um estilo de vida ruim, não saudável. Aquele que seguiu um programa legal, ele vai mantendo, diminui um pouco, mas ele ainda mantém. Se ele não tiver ácido clorídrico suficiente para degradar, ele não vai digerir, transformar num bolo para descer depois para assimilação. Então ele come proteína, ele come carne, mas ele não assimila a proteína, o aminoácido. Não vai para dentro do corpo, para a corrente sanguínea, para ser disponibilizado para as células. Então ele, até a eliminação, então ele elimina nas fezes dele elementos nutrientes bons que o intestino dele não tinha condições fisiológicas para assimilar. Tudo bem, é uma dica disso daí, mas nós estamos falando de atividade física. Então, fazendo atividade física, o idoso melhora, diminui o pH de ácido para equilíbrio. Se ele juntar com a alimentação, ele equilibra mais ainda. Ele oxigena o corpo, ou seja, quando você oxigena o corpo, você cria um ambiente desfavorável para fungos, bactérias e vírus conviver ali. Por quê? Porque o vírus e as bactérias proliferam, acumulam em ambiente anaeróbio, sem oxigênio. E o idoso que fica parado, eu visito casas de repouso, eu vejo o idoso sentado. Casa não pode ser chamada de casa de repouso. Tinha que ser casa de movimento para o idoso. Porque sem movimento, nós perdemos a essência da vida. Sem oxigênio nas células, nós não sobreviveremos bem. Nós vamos ficar doente, até perecer e não conseguir entrar mais nada. Bom, então falamos da criança, do idoso, da atividade física. Mas agora, quando que eu posso fazer uma atividade física hormonal? Agora sim, nós vamos falar de bioquímica. Agora você vai entender que o exercício não é só um movimento. Então, por exemplo, eu vou até ficar aqui para mostrar para vocês. Então, imagine você que eu esteja aqui, ok? Há dois tipos de exercícios, há vários tipos de exercícios. De resistência, eu faria esse movimento. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 40. Resistência. Aumenta a frequência cardíaca muito pouco. Mobiliza alguns hormônios, principalmente os hormônios
que envolve o equilíbrio da insulina e do glucagon. Agora, se eu fizer isso daqui, agachar, exercício de força, e se eu repetir isso 20, 30, 40 vezes, exercício de força, além de eu liberar esses hormônios, que é a glicose, o glucagon, eu vou liberar a insulina e o glucagon melhor, eu vou liberar, sabe o quê? Testosterona, ou até o estrogênio. Então eu libero hormônios que desenvolvem força. Então cada atividade física de resistência, de força, aeróbio, libera hormônios que são importantes e libera serotonina, dopamina depois da atividade física. Então o exercício físico no ponto E, ele não é um exercício físico, ele é um modulador da resposta hormonal. Então, o ponto E modula a resposta hormonal pelo exercício físico, pela energia, pela água e pelos alimentos, pelas palavras e perguntas que faz para você mesmo e pela qualidade do pensamento que você tem. Então, não é só atividade física. Atividade física é parte de um contexto que chama viver em um estilo de vida equilibrado. E o estilo de vida equilibrado, você precisa ter músculos para gerar energia, você precisa de energia para os músculos funcionar, que é a alimentação, e você precisa de uma mente controlada, focada, equilibrada para executar neurologicamente as peças do corpo a funcionar e você produzir o movimento. E quando produz o movimento, você revitaliza a parte interna. Por quê? Porque você aumenta o aporte de oxigênio para os pulmões e para cada célula do seu corpo. Uma atividade física de 5 a 10 minutos semi-intensa, ela movimenta da ponta do dedão dos pés ao couro cabeludo, oxigena todas as suas células. Então, numa época que o pessoal está aí lutando contra combate viral, cada vez que você faz uma atividade física de média intensidade, nós vamos gravar outros vídeos mostrando o que é uma atividade física de média intensidade, você está reforçando o seu sistema imunológico para o enfrentamento de qualquer situação que você possa ser acometido. Então, a atividade física é um remédio. É um remédio. Por quê? O remédio não é tudo aquilo que movimenta o sistema neurológico, bioquímico e provoca um bem-estar? Só que a atividade física moderada, ela só tem benefícios. Você só vai fazer aquilo que pode, enquanto que o remédio não. Todo remédio, ele não é específico, ele é geral. Quando você toma um remédio para dor de cabeça, ele atua em todo o seu sistema para mudar a sua dor de cabeça. Já que o remédio vai usar todo o sistema para fazer um efeito, o alimento, o exercício, o pensamento usa o todo também, sem provocar efeitos colaterais negativos. Então a atividade física é um santo graal, junto com o alimento, junto com o pensamento de qualidade e junto com a comunicação que você tem com você mesmo. Bom, e o que a atividade física promove? Nós tiramos aqui o lado competitivo, que nós vamos falar já já. Promove melhora da oxigenação do corpo, melhora o seu foco, melhora a concentração, melhora acalma você tem mais controle, ensina você a ficar mais calmo, se organizar melhor. Quando você organiza melhor, você consegue arquivar o que você aprendeu, ou seja, você lembra mais das coisas. O que você melhora a conversa, a comunicação dentro do cérebro, principalmente para lutas contra doenças do envelhecimento dentro do cérebro, Parkinson, Alzheimer, esclerose múltipla. E ensina você a não procrastinar, a tomar decisões. E sem contar que ajuda você a criar resistência para
lutar contra elementos invasores caso ele ameace invadir você. Então você tem saúde, melhora a qualidade de vida, melhora o bem-estar e melhora a estética do seu corpo. E toda a fisiologia e o funcionamento dele. Quer dizer, um exercício físico você pode fazer aqui, como eu fiz na frente do celular, da câmera para vocês, na sua casa. Ou pode ser mais sofisticado, ter um personal numa academia. Ou pegar os vídeos da internet, que tem muita gente aí que oferece isso gratuitamente. Mas lembre-se, existe um limite. Não ultrapasse aquele limite que você se sinta bem. Bom, se você tiver problema de gostar de atividade física, aí é um outro problema. Aí você tem que reprogramar a sua mente para gostar de fazer aquilo que você hoje não gosta, mas que gostaria de poder fazer. Aí tem que ser uma técnica de neurolinguística para reprogramar lá dentro da mente, para que você passe a gostar de fazer atividade física como você gosta de fazer qualquer outra coisa que você já faz com total motivação. Isso pode ser feito, mas isso nós só fazemos quando a gente faz a consultoria online, que é presencial online. Tá. E os atletas? Bom, durante 30 anos eu fui atleta de futebol profissional. Durante 30 anos eu convivi no mundo esportivo. Trabalhei no Brasil, no esporte, trabalhei na Sociedade Esportiva Palmeiras, no Internacional de Porto Alegre, trabalhei na Arábia Saudita, em outros países. E eu convivi, além de ter sido atleta, eu convivi com os atletas. Então, a atividade física de um atleta é super forte. Eles têm, é alto rendimento, eles têm que passar, às vezes, de um certo limite deles. E isso não é bom. Isso judia muito da saúde dele. Então, nós fizemos um estudo sobre a vida de um jovem adolescente que está querendo se formar atleta. Ele começa a sobrecarga aqui. E como sobrecarga envolve corpo, e corpo envolve as dobradiças do corpo, joelho, as articulações que a gente chama, eu brinco que chamo de dobradiça, que é pescoço, para lá e para cá. Você não mexe o pescoço hoje, não faz cleque, não estala. Talvez isso pode ser já fruto de um pequeno desgastezinho que você, pelo overuse, ou seja, o excesso de uso indevido que você fez. Porque 2 a 4, 5 horas de treino todo dia, de manhã e de tarde, o corpo não consegue se recuperar adequadamente. Então a criança começa a sobrecarga aqui, aí ela sobe para o profissional, aqui a demanda aumenta. Então o ciclo, quando ele para, ele começa, aqui é o ápice dele, aqui ele para. Fim de carreira. Vocês percebem o Ronaldo Fenômeno, outros atletas obesos, com dores para todas as articulações. Quando é convidado para fazer uma pelada, um racha, uma partida beneficente, ele tem que tomar analgésico anti-inflamatório para poder jogar 15, 20 minutos. Quer dizer, jogar não, andar, né? Dentro do campo. Então, os lutadores, o pós-carreira deles, alguns são muito afetados, que é muita pancada na cabeça. E cada pancada que você toma, pum, pum. Você sabia que o cérebro é envolto numa película uma membrana chamada dura mater. E entre essa película aqui, imagina isso daqui é a dura mater. A dura mater é isso daqui. O cérebro está aqui dentro. Entre a dura mater e o crânio existe um líquido que chama líquor. Esse líquor é que mantém a distância do cérebro para o osso. Então, toda a movimentação que tem, esse líquor equilibra, tem uma pressão hidrodinâmica aí dentro. Então, quando você toma um soco, bum, o cérebro bate. Quando o atleta cabeceia a bola, o cérebro bate lá em cima, provoca microtraumas. Um sangramento de um vasinho do cérebro, um sangramento disso. Isso vai levando o quê? Falências de determinadas áreas do cérebro. Bom, a nutrição esportiva do atleta de alto rendimento é errada. Eles comem quantidade. Tem comida de qualidade, tem quantidade, mas não é feito uma dieta balanceada para cada atleta.
Os nutricionistas falam, ó, a dieta é balançada. Dieta balançada é quando você coloca aqui a quantidade de tantos gramas de carboidrato, tantos gramas de proteína, tantos gramas de gordura. E aqui tem as vitaminas e minerais. Isso é dieta balanceada. Mas quando eu pego o meu prato e vou me servir estilo buffet, e eu coloco o que eu quero, quanto eu quero, não é dieta balanceada. E nem dieta equilibrada. Equilibrada é quando você equilibra os macronutrientes, proteína, carboidrato e gordura. E balanceada é quanto você bota de cada um. Esse é o modelo. E o tipo de comida também. Os atletas sobrecarregam muito em glúten. Os atletas sobrecarregam muito em frutose. Se você ingeriu glúten, excesso de carboidrato e frutose antes de uma competição, significa que esses elementos roubam energia de você. Então, aquela comida, ao invés de liberar mais energia, combustível para você, na hora da sua competição, render o suficiente, você vai render menos. Além de render menos, você pode fadigar antes da hora e causar lesões, principalmente lesões musculares e tendinosas nos atletas. Então, o atleta que compete, ele tem um problema sério. 90% dos atletas têm um problema gravíssimo que limita a performance dele. Vamos começar? Então vamos lá. Você acompanha esporte, você deve saber. Qual o maior problema do atleta? Controle emocional. Ele anseia. O treinador da seleção brasileira, o Tite, em partidas de estreia à Copa do Mundo, ele fala: eu não dormi a noite inteira ansioso. Um treinador que não sabe controlar a ansiedade dele, como que ele pode pedir para um atleta se acalmar dentro do campo? Tenha calma, fica tranquilo. Se ele vai na mídia e fala que ficou ansioso e não dormiu à noite. Falar que ficou ansioso e não dormiu, mas quem não anseia é quem não tem controle. E onde aprende isso? Deveria ser na escola. Deveria ser na nossa casa com os nossos pais. Mas nós não tivemos isso. Eu, pelo menos, não tive. Eu aprendi depois que eu me tornei um cientista, um pesquisador e um estudioso da área da mente e do corpo humano. Mas antes disso também não. Então, qual é a grande sacada? O atleta precisa, primeiro, aprender a ter controle emocional, que vai elevar a performance dele e sustentá-la por um tempo maior. Segundo, ele tem que ter uma energia que adiciona potência para ele e não tira a energia dele. Então ele tem que diminuir o carboidrato, diminuir a frutose, diminuir o glúten. É isso mesmo, porque se ele tiver esses três elementos, a performance dele biológica, entenderam bem? Biológico não é uma performance física, biológico é uma performance de todos os sistemas atuando em harmonia, que o atleta precisa na hora da competição. Se ele conseguir comer, controlando proteína, carboidrato e gordura, diminuindo, equilibrando o carboidrato com a proteína e a gordura, retirar o glúten e diminuir a frutose só necessário, ele vai ter uma energia poderosíssima, vai produzir mais e demorar muito mais para atingir o limite, ou seja, é bem capaz que ele termine a competição sem estar cansado. E o que isso é importante? Ele recupera mais rápido no pós-esforço e ele está mais em forma para a próxima competição seguinte, sem, vamos dizer assim, colocar em estresse tanto a parte neuroquímica como bioquímica e física do corpo dele, o que vai predispor a lesões e a doenças degenerativas articulares no futuro. Ok? Quando eu falei que a dieta do atleta não é correta, a dieta do paciente dentro do hospital também não é correta. Tem paciente com câncer dentro do hospital que está tomando soro glicosado na veia. E você sabe que o
a glicose gera metabolismo anaeróbico lá dentro e que a célula do câncer alimenta de metabolismo anaeróbico. É por isso que as pessoas com câncer ou com doenças mais crônicas, quando são internadas no hospital e vão definhando, é porque elas estão perdendo saúde, perdendo massa magra. Esse é um alerta. E o atleta? O atleta, quando você perceber que ele não está rendendo bem, está muito nervoso, muito ansioso, muito estressado, muitas lesões, vai na parte do equilíbrio emocional, ajusta, modula, vai na alimentação, ajusta, modula, senta com a equipe de fisiologia e de performance, ajusta o treinamento para que você possa fazer uma recuperação biológica, além da fisiológica. Então, essa era a mensagem e eu quero dizer para você o seguinte: toda a minha vida, desde 7, 8 anos, eu sempre fui apaixonado pela atividade física. E hoje eu faço atividade física pela manhã e às vezes à tarde. Eu não faço hoje no malho forte, porque hoje eu aprendi que a atividade física minha é para mobilizar o meu sistema hormonal, revitalizar a minha biologia interna, reoxigenar cada célula do meu corpo para eu envelhecer numa velocidade de 5 por hora e não de 80 por hora, envelhecer com qualidade de vida. A velhice não é idade cronológica, a velhice é a idade biológica. Você pode ter 50 anos, mas ter um coração de 80, ter um estômago de 80, que é o que a maioria das pessoas tem. E quando um órgão desse começa a falhar, o sistema inteiro se desarruma. Por quê? Porque nós não somos um coração, um cérebro, nós não somos um estômago, um intestino, um pulmão, um rim, nós somos um todo. E esse todo tem que conversar entre si. E a conversa entre si, desse todo, foi que eu criei no ponto E, no ponto de equilíbrio. Eu ensino a mente a transmitir a mensagem através da comunicação verbal, não verbal ou por imagem, para o corpo, para o sistema imunológico. O sistema imunológico interpreta essa informação e libera um neuroquímico, um mediador químico hormonal que aciona o sistema imunológico, e o sistema imunológico cumpre a missão, vai para o sistema cardiovascular, e o sistema cardiovascular distribui, aciona a rede de distribuição, a rede cardiovascular e neuromuscular, missão cumprida várias vezes a cada minuto. Se você, assim como eu, deseja manter-se em equilíbrio e a partir daí viver mais e viver melhor, eu aconselho você a compreender, entender e praticar os ensinamentos do ponto E, do ponto de equilíbrio. Ok? Agradeço a todos vocês que estiveram comigo aqui. Vocês não perguntam, eu fico chateado, eu fico falando, mas vocês não perguntam. Eu gostaria muito, mas mesmo assim eu agradeço porque é uma grande honra ter vocês aqui comigo. Nós estamos, você pode entrar no nosso canal do YouTube, que é Universidade Livre Ademir Rodrigues. Lá nós temos mais de 100 vídeos de diversos assuntos, de temas. Essa água que eu tomo aqui mineralizada, lá tem dicas. E agora nós vamos lançar a escola online. Você vai poder escolher a área que você quer fazer um curso, um treinamento, uma consultoria. Nós vamos ter a área do autoconhecimento e desenvolvimento, a área do esporte, a área da educação e aprendizagem, a área da saúde, da qualidade de vida e a área da alimentação biológica. É um modelo de alimentação em que nós focamos na resposta hormonal que cada alimento isolado promove e que os macronutrientes juntos também promovem. Ok? Esse vídeo daqui a pouco vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube. Também estamos no Instagram, no Facebook, no WhatsApp pelo 17 991500122, também no Telegram. E continue seguindo a gente, porque na próxima segunda estaremos aqui de novo com o programa de segunda-feira, que é um tema geral, e na quinta é a parte esportiva. Um beijo a todos, uma boa quinta-feira, um bom final de semana e
Não fique em casa, circule, se proteja e proteja os outros. Mas lembre-se, sem movimento não tem oxigênio, sem oxigênio não tem vida. Lembre-se, oxigênio, alimento, movimento é a essência para você melhorar sua qualidade de vida. Um beijo a todos e até nosso próximo encontro. Ponto E, ponto de equilíbrio.